Seguinte, você quer ter um carro? Você merece ter um carro. Só que comprar um carro não é tão simples quanto parece. Não é só você chegar lá, comprar e levar o carro para casa. Então nesse vídeo eu vou passar por todas as melhores maneiras que você tem para comprar um carro de acordo com cada situação, com cada necessidade, cada capacidade financeira. Porque se você for comprar um carro sem saber disso, eles vão te enganar, vão te enrolar e você vai perder dinheiro. Tem um financiamento, tem um consórcio, dá para comprar à vista, tem um monte de opção e cada uma é melhor em cada situação. Mas pode ficar tranquilo que você vai aprender tudo isso nesse vídeo. Vem comigo! O meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Comprar um carro no Brasil é tipo uma ratoeira para jovens. Também para adultos, mas principalmente jovens. Geralmente, esse é o primeiro passo que o jovem dá para virar um adulto endividado. Isso acontece porque quando saímos da escola, nós não temos noção do número de gastos que vem junto com o carro. Não vem só o carro, vem um monte de despesa de brinde. E também não sabemos quais as melhores formas de pagar por ele. Então a gente vai na onda da concessionária ou do banco, do que eles oferecerem, e a gente confia e vai. Pois bem, vamos resolver isso agora, vamos aprender de vez para você nunca mais ficar na mão de vendedor. Primeiro de tudo, você precisa saber se realmente precisa desse carro. Realmente vale a pena ter um carro agora? Eu sei que vai ser bom, mas esse é o momento? É uma necessidade ou é só por conforto? Porque se você precisar de um carro hoje, só te sobram duas opções. A primeira é comprar à vista, que é a melhor de todas. Se você conseguiu juntar a grana para comprar o carro à vista, meus parabéns, mano, vai lá e aproveita. Agora, se você não tem a grana, que é a realidade da maioria dos brasileiros, especialmente o jovem que acabou de fazer 18 anos, você vai ter que recorrer ao financiamento. O financiamento é basicamente o empréstimo direcionado. Tu pega a grana emprestada com o banco, compra o carro e depois tem que ficar pagando o banco. E obviamente isso não sai de graça, ele te cobra uma taxinha de juros todos os meses por ficar com o dinheiro dele. Não existe dinheiro de graça. Então vamos supor que você olhou sua vida e chegou à conclusão de que você realmente precisa de um carro agora. Se você acabou de fazer 18 anos, muito dificilmente essa vai ser a conclusão, mas enfim. E aí você deu uma olhada nos preços dos carros, foi para o banco e decidiu que vai financiar um carro de 50 mil reais a uma taxa de 1,4% ao mês. Que taxa é essa? A taxa de juros que o banco vai te cobrar por pegar o dinheiro dele. Eu juro que eu tentei pegar um valor menor, mas se eu pegasse um valor menor eu ia estar forçando a barra. Hoje em dia os carros estão extremamente caros, na verdade está tudo muito caro, mas os carros em especial estão muito caros e 50 mil é o dinheiro para você pegar um carro básico. Hoje em dia isso é o mínimo que você precisa para pegar um carro de entrada novo. E você vai pagar esse carro, vai pagar essas parcelas num período de 5 anos, porque o brasileiro adora adiar as coisas para o futuro. E apesar dessa taxa de 1,4% ao mês parecer absurda, cara, isso não é nada para os bancões. Você consegue achar uma taxa muito mais absurda lá. Eu pesquisei e 1,4% no financiamento é normal. Em todas essas condições, com o carro custando 50 mil, você pagando 1,4% de juros ao mês durante 5 anos, no final, todo mês você vai ter que pagar R$ 1.237 para o banco, que vai ser o valor da parcela. Somando o valor de todas essas parcelas depois de 5 anos, você vai ter gastado mais ou menos 74 mil reais com esse carro. Exatamente, você pegou um carro de 50 mil e teve que pagar metade dele, uma metade a mais, só de juros. Para você visualizar, considerando os carros que a gente tem hoje no mercado e o preço de cada um, é como se você tivesse comprado um Mobi ou um Kwid e tivesse pagado o preço de uma Saveiro, de um Renegade ou de um Honda City. Nada contra o Mobi ou o Kwid, não estou falando mal dos carros, nada disso. Estou só comparando os preços e na hora que você compara os preços, a conta não bate. Então assim, se você não tem muita opção, você se ferrou, porque disparado, o financiamento é a pior opção de todas que eu vou te mostrar aqui na maioria dos casos. E só piora quando eu coloco todas as variáveis em jogo. Primeiramente, o carro não é seu até você terminar de pagar o financiamento. Ai, mas se tá na garagem é meu. Experimenta não pagar. Fica um mês sem pagar o financiamento para ver se não aparece o oficial na porta da sua casa e leva seu carro. Testa e me conta depois. Não, mentira, não testa. A gente sabe o resultado. E pior, dependendo do caso, o banco pode levar o seu carro e você continuar endividado.
Financiamento é coisa séria, financiamento é muito sério, financiamento é muito sério. Se você quer financiar, não tem outra opção, divide no menor número de prestações possível. Não dá uma de brasileiro para ficar estendendo as coisas para sempre. Porque quanto mais tempo você passa pagando, mais tempo os juros compostos têm para agir. Até chegar naquele ponto em que você compra um carro, leva um carro e paga por um carro e meio. E é aquele negócio, é juros sobre juros, então você só vai ficando mais endividado. Aí eu nem comentei do seguro, do IPVA, do combustível, do DPVAT, da manutenção que o carro vai dar problema em algum momento, do emplacamento, enfim, dá muita dor de cabeça. Ter um carro é muito difícil, porque além do financiamento absurdo que você vai ter que pagar todos os meses, depois de você terminar de pagar aquele financiamento, você ainda vai ter uma dívida para todos os próximos dias da sua vida. Todo mês você vai ter que comprar gasolina, vai ter que cuidar do carro, vai ter que pagar IPVA todo ano. Eu gosto de brincar que o carro é tipo um super passivo. Porque você olha e pensa, putz, isso daqui é caro, parece ser caro. Mas na hora que você vai entrar a fundo, ele é muito mais caro do que parece. Acho que é por isso que ele tem esse nome, carro. Se você tira um dos R's, ele mostra que ele é caro. E além disso tudo, os financiamentos costumam exigir uma entrada, geralmente de 20% do valor do carro. Então, no final das contas, de qualquer forma, você precisa ter algum dinheiro na mão. E os que não exigem entrada geralmente te comem nos juros. Então você vai olhar mais a fundo e na verdade vai ter muito mais parcela que os outros financiamentos, a taxa de juros é maior e no final ao invés de pagar um carro e meio você vai pagar 2,5. Então geralmente quando não tem entrada é pior ainda. Ai Luan, deixa de ser dramático, não é um passivo, depois eu posso vender o carro. Qual carro? Aquele que perdeu 20% do valor depois que saiu da concessionária? Aquele que vai ser comido pela inflação? Aquele que vai se desgastar com o tempo? Aquele que vai sair uma versão nova, atualizada e vai derrubar mais ainda o preço das antigas? Realmente, você pode vender o carro, você pode pegar um pedacinho do seu dinheiro de volta, mas ninguém compra um carro pensando nisso, ninguém compra um carro pensando em revender ele. A outra forma costuma ser menos pior. Repare que eu não disse boa. Que é o consórcio, e você vai entender o porquê que eu disse que costuma ser melhor. Como que funciona um consórcio? Presta atenção porque ele é meio confuso. Basicamente junta um monte de gente que quer adquirir um bem específico. Então continuando no exemplo que eu dei, nesse caso aqui um bancão reuniria várias pessoas que querem comprar um carro de 50 mil. Mas isso pode acontecer, por exemplo, com imóveis, e o consórcio de imóveis é mais complicado ainda. Ele é tipo um financiamento ao contrário, porque todo mundo se junta para pagar uma parte do bem. E aí, depois de pagar todo mês bonitinho, no final do prazo você vai ganhar uma carta de crédito e aí você vai poder trocar essa carta de crédito pelo carro. É como se fosse um vale-carro, você fica um tempão lá pagando para ganhar o seu vale-carro. Só que assim, o banco tem muito dinheiro, se ele quisesse no primeiro dia ele podia ir lá comprar o carro e dar para todo mundo do consórcio. Por que ele não faz isso? Porque ele investe o dinheiro que você dá para ele. Então na verdade, no consórcio você está pagando por uma coisa que você vai pegar no futuro, e aí o banco pega aquele seu dinheiro para investir. E como tem muitos pagantes, eles reúnem muitas pessoas, entra muito dinheiro e esse dinheiro começa a trabalhar rapidinho. Mas você pode ser um sortudo e ganhar o seu carro antes de todo mundo, porque todo mês rola um sorteio. Sabe aquelas maquininhas de bingo que a pessoa gira a bolinha lá, cai uma bolinha com o número? Então, é tipo aquilo. A empresa vai tirar um número e se for o seu, você ganha o carro antes da hora. Ao invés de esperar aquele tempo todo e ficar pagando, você já pega o seu carro logo do início ou no meio, enfim, quando você for sorteado. Mas claro que mesmo depois de ser sorteado, você precisa continuar pagando o carro. Você só ganhou ele antes da hora, mas ainda tem que pagar. Por isso que eu perguntei se você precisava de um carro agora. Pelo consórcio, você não tem a garantia de que vai pegar ele cedo. Talvez você precise esperar o prazo todo, ou talvez 3 meses depois de entrar você já seja sorteado e ganhe seu carro. Ganhe o seu carro, que você vai continuar pagando. Parece lindo, né? Você tá lá comprando seus carros aos pouquinhos, né? Todo mês, colocando um pedacinho. E aí, se der sorte, você ainda pode ganhar ele antes da hora. Além disso, você também pode fazer lances, como um leilão. Você pode adiantar uma parte das suas parcelas, pagá-las mais cedo para levar o seu carro antes. No caso do sorteio, todo mundo tem a mesma chance. Rola lá o sorteio bonitinho, quem der sorte ganha. No caso do leilão, quem pagar mais, leva. É um leilão. E é exatamente isso que você está pensando. É uma mistura de loteria com financiamento e leilão. Uma gambiarra que é a cara dos brasileiros, chega até a ser engraçada. Diferentemente do financiamento, o consórcio não te exige uma entrada.
Mas, por outro lado, os consórcios têm uma taxa de administração, coisa que o financiamento não tem. Por que ele tem uma taxa de administração? Porque a financeira, a empresa financeira, né, o bancão nesse caso, ele está lá intermediando toda a operação para você pegar o carro, está lá pegando seu dinheiro, enfim, por isso eles cobram uma taxa de administração. Então fique esperto com ela, dependendo do quanto for, vai comer o seu dinheiro inteiro. E o grande pulo do gato dos consórcios é que ele não tem juros. Por isso que eu disse que ele costuma ser melhor que o financiamento. Como você não adianta o dinheiro, você não precisa ficar pagando juros por ter pegado aquele dinheiro emprestado. Mas isso é uma mentira! Ou melhor, uma meia-verdade. O consórcio não tem juros direto nas parcelas. Você está basicamente pagando em parcelas o seu carro, isso tranquilo. Mas com o tempo, o preço do carro vai aumentando. Então o consórcio ele fica indexado, ele fica conectado com alguma coisa. Geralmente é a tabela FIPE ou o preço de fábrica do veículo. Se ele for ficando mais caro, o preço lá do consórcio também aumenta. Mas alguns também são indexados ao IPCA, que é a nossa inflação. E o que isso significa na prática? Você começou lá com um carro de 50 mil. Vamos supor que ao longo do período ele passou a valer 75 mil. Você vai ter que pagar os 75 mil. A sua parcela vai aumentar junto com o preço do carro. Então, de repente, o seu consórcio ficou 50% mais caro. Isso te lembra alguma coisa? Pagar um carro e meio? Pois é, parece muito com financiamento. Esse papo do consórcio não ter juros, ai ai. Eles realmente não têm juros, eles chamam isso de correção de crédito. Porque no final do prazo, a sua carta de crédito tem que valer o suficiente para você pegar o seu carro, para você comprar o bem que você queria, tá certo? Agora, se o seu consórcio tiver indexado ao IPCA, que não é tão comum assim, mas acontece, o preço vai aumentar junto com a inflação. Você vai ter que pagar mais de acordo com a inflação. Ou seja, vai ter uma taxa, que é a taxa da inflação, que vai fazer o preço aumentar. Mas o banco tem a cara de pau de falar que não tem juros, nem taxa, nem nada. É só uma correção do crédito. Não estão errados, eles não estão mentindo diretamente para você, mas é tudo uma manobra para você não entender o que está acontecendo. É no mínimo um pouco antiético fazer isso aqui. Não é exatamente os juros, mas o efeito no seu bolso é basicamente o mesmo. E eu estou generalizando bastante aqui, tá? Você consegue encontrar algumas pessoas que realmente te explicam bonitinho como é que funciona o consórcio e tal, mas a maioria só vai jogar na mesa assim, olha, não tem juros, faz com a gente, e depois você descobre que o preço aumenta. E agora que você aprendeu isso, já manda esse vídeo para o seu amigo que está querendo comprar um carro, ou para aquele seu amigo que não entende como o consórcio funciona, que ficava falando que o consórcio é sempre melhor, que o consórcio é sempre perfeito. Já manda para ele perceber que consórcio não é esse mar de ouro que a gente fica imaginando. Já mostra para ele que esse detalhe dos sem juros não é o que ele pensava. E mostra para o seu amigo que está querendo comprar um carro, ou para algum conhecido seu que está querendo comprar um carro, as opções que ele tem. Já envia esse vídeo, vai lá, faz essa caridade. Pra ganhar o selo anti-mané, tá na hora de ligar os pontinhos e ver qual que é o melhor cenário absoluto para você comprar um carro. Pega tudo isso que eu te falei agora tudo vai se conectar, presta atenção. Você viu que todos os modelos tinham em comum? O banco investia a grana que você dava para ele. Ai, Luan, no financiamento o banco não investia dinheiro, ele me emprestava a grana. Você é o investimento do banco, mané. Sabe o quanto o banco ganhou no final do ano com aquele financiamentozinho bobo de 1,4%, aquela taxinha inocente? Ele ganhou 18,21% de juros ao ano. O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele tem uma média de ganhos de mais ou menos 19,7% ao ano. E aí o banco, sem fazer esforço nenhum, só te fazendo de bobo, ele tem quase a mesma rentabilidade do maior investidor do mundo. Isso porque eu não considerei algumas taxas que são mais abusivas. Tem alguns bancos que chegam até aos 2% ao mês ou coisa pior. E aí eles passam do Warren Buffett. Olha que absurdo! Eu uso o Nubank no meu dia a dia, mas eu sou acionista de bancões porque eles são simplesmente uma máquina de ganhar dinheiro, uma máquina de fazer dinheiro. Na hora que você pega para analisar a parte contábil de um banco, você olha para o lucro dele e você tem vontade de chorar porque é muito dinheiro. Quem dá esse dinheiro todo para os bancões, quem deixa eles grandes desse tamanho, somos nós. Nós que não temos educação financeira na escola, nós que só descobrimos as coisas depois que já é tarde demais, nós que caímos no papo do financiamento, do consórcio sem juros e por aí vai. Se você não tem opção, tenta pelo menos aliviar a pancada do financiamento, cara. Alivia um pouco aquelas parcelas.
E o consórcio nem faz sentido direito, porque se você não ganhar o carro no sorteio, você só vai pegar ele no final. Se ao invés de você ir para o consórcio e ficar contando com a sorte para pegar o carro antes da hora, você pegar aqueles R$ 1.237 de parcela e investir todo mês no tesouro pré-fixado com vencimento em 2026, depois desses 5 anos você teria R$ 90 mil com segurança, sem peso na consciência, sem medo, sem risco. É o Tesouro Nacional, não tem risco, o país não vai te dar um calote. Isso já aconteceu há muito tempo atrás, mas hoje as nossas condições econômicas são totalmente diferentes. O Brasil é um país muito mais sério, por incrível que pareça. Com 90 mil dá para você comprar o carro e ainda sobra. Ou pegar um carro muito melhor. Ai, mas e se o preço do carro aumentar nesse tempo? A relação continua a mesma, porque se o preço do carro aumenta lá no consórcio, você precisa pagar mais. Então, se o preço do carro aumentar, você precisa investir mais no tesouro pré-fixado, que eu falei para você. Conclusão disso tudo para deixar claro na sua cabeça. Financiamento não vale a pena, só se você estiver precisando muito do carro. Consórcio é melhor do que o financiamento, é útil em algumas situações bem específicas e depende muito do contrato. Por fim, se quiser comprar um carro, a melhor opção para fazer isso é pagando à vista. E para comprar o carro à vista, você precisa investir o seu dinheiro em um lugar que te garanta a segurança de que naquela data marcada você vai tirar a sua grana e os rendimentos dos juros naquele tempo. Como o tesouro pré-fixado que te garante tudo bonitinho. Clica aqui para aprender como ele funciona. Ah, não, mas se é tão simples assim, por que ninguém faz? Conhecimento. Simples assim, não tem nada demais. Enquanto a grande maioria dos brasileiros não souber investir, a maioria dos bancões vai fazer a festa com os consórcios e financiamentos sem noção. E agora você acabou de descobrir que são opções piores comparadas ao investimento. Investir é muito melhor do que as outras duas opções. Valoriza o seu conhecimento, ele é a sua maior riqueza, ele te faz ter mais riqueza e te faz gastar menos com coisas porque você entende como aquilo funciona. Quantas pessoas que você conhece que sabem fazer isso, de investir o dinheiro, que entendem como isso funciona? A grande minoria das pessoas sabe fazer isso. E isso é proposital. Você acha que é do interesse do sistema que as pessoas aprendam a cuidar do dinheiro delas? Não é. E só lembrando aqui, como diria o Július, se não comprar, o desconto é maior. Se comprar hoje eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Então você pode começar a investir para ter mais grana e no final não precisa nem comprar o carro. Pode deixar lá seu dinheiro trabalhando e rendendo e fazendo mais dinheiro para você. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o conteúdo. E como sempre, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.